E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. A gente já vem discutindo aí sobre a revolução científica, né? Então a gente já falou bastante sobre ciência, falamos sobre as contribuições do Leonardo da Vinci, falamos sobre o heliocentrismo, sobre o geocentrismo. Hoje a gente vai falar sobre, dois personagens muito importantes que contribuíram, profundamente para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, que é o Copérnico, o Nicolau Copérnico, e o Johannes Kepler. Posteriormente a gente vai falar sobre o Galileu, também vamos falar sobre o Newton, as contribuições dele para a ciência moderna e também, claro, para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica, que foram contribuições de grande importância. É importante vocês fazerem a leitura do capítulo como um todo, façam anotações, tá? Anotem das aulas, as aulas sempre trazem coisas que não tem lá no livro, então façam anotações. As dúvidas que surgirem na leitura ou mesmo durante as aulas, enviem para mim lá no Google Class que eu vou respondê-los assim que possível, tá bom? Então vamos lá para a gente começar a nossa discussão sobre esses pensadores. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida deles, um pouco das contribuições que eles fizeram para esse processo de transformação que deu origem ao que nós entendemos hoje como ciência moderna, Afinal de contas, cada um deles contribuiu. Nenhum conhecimento científico ele surge assim do nada. Na verdade, o conhecimento científico ele é produto da contribuição de uma série de pessoas, de pensadores que se esforçaram, e produziram conhecimentos fundamentados em experiências, em cálculos matemáticos, que garantem, alguma segurança das informações que são veiculadas. Então vamos lá. O Copérnico, pessoal, ele foi um pensador, que viveu na região do que hoje é a Polônia, não existe a Polônia na época, mas na região que hoje é a Polônia, entre 1473 e 1543, então entre o século XV e o século XVI, esses pensadores todos são muito próximos ali, temporalmente falando, entre os séculos XV e o XVII você vai ter uma gama de pensadores ali que vão trazer uma série de contribuições que foram de grande importância para o desenvolvimento da ciência moderna, como nós pensamos. O Copérnico ele foi astrônomo, claro, matemático, o lado astrônomo dele foi fundamental para esse desenvolvimento da teoria heliocêntrica, a partir do momento em que ele vai buscar investigar o movimento dos corpos celestes, assim, não exatamente o movimento, mas entender como funcionava esse movimento, porque quem vai de fato descrever o funcionamento do movimento dos corpos celestes vai ser o Kepler, mas o Copérnico já se intrigava com a teoria geocêntrica, e já pensava a partir de filósofos gregos antigos a teoria heliocêntrica. Então ele vai buscar aí, ele vai trazer de volta a discussão aí, a apresentar essa discussão de forma mais profunda, questionando o modelo ptolomaico, e a partir de então você vai ter o início aí do movimento que vai levar ao desenvolvimento da teoria heliocêntrica. Ele estudou lá na Universidade da Cracóvia, e depois na Universidade de Bolonha. Então ele se forma em medicina, faz matemática, e aí ele, enfim, acaba aqui migrando aí mais para a parte da astronomia, mas ele chega a dar aula e tudo mais, tá? Lá, na Polônia, ele assume a função de cônego, de Frauenburg, e isso durante uma boa parte da vida dele, Na verdade, os estudos de astronomia dele só começam de fato já no século XVI, ainda que ele já se interessasse pelos estudos astronômicos. O que posteriormente vai ser a obra dele, que é a Revolução dos Corpos Celestes, começa a ser de fato pensada só já no século XVI, e aí ele vai demorar muito tempo para concluir essa obra e tudo mais. É ele que constrói o próprio observatório, porque aí o trabalho de astrônomo dele ele era um trabalho desvinculado de qualquer coisa, então era meio que o hobby, de certa forma, aí do Nicolau Copérnico era estudar astronomia. Então ele constrói o próprio observatório, e é a partir de lá que ele vai desenvolver, basicamente, a maior parte da sua teoria heliocêntrica, a partir de lá que ele passa a estudar, observar e escrever
a Revolução dos Corpos Celestes, né? Porque os estudos, ele basicamente passa quase 30 anos estudando, né? Elaborando e reelaborando toda, toda a parte teórica, né, da sua obra, e só foi publicada já em quase meados do século XVI, né? No ano da morte dele é que a obra é publicada e tudo mais, né? Então o que ele vem trazer é justamente, né, como eu falei, o questionamento em relação à teoria geocêntrica, né? Ele vai dizer que a Terra não estava fixa no centro do universo, como pregava a filosofia ptolomaica, que era reproduzida, que foi reproduzida pela Igreja Católica durante basicamente toda a Idade Média. E sim, ele girava numa órbita circular em volta do Sol, né? Numa volta, um círculo perfeito, né? Assim como os demais planetas. Então, todos os planetas, todos os astros giravam ali em torno do Sol em uma órbita circular perfeita, né? E teoricamente o Sol então seria o centro desse sistema, por isso heliocentrismo. O Copérnico, pessoal, ele demorou muito tempo, né, para escrever, né? Nem para escrever, mas para tornar pública, né, a obra dele, a Revolução dos Corpos Celestes, porque ele precisava, né, na sua concepção, era uma questão mesmo de prudência, né, porque ele precisava demonstrar de forma muito fundamentada a crítica que ele estava fazendo ali ao geocentrismo, justamente por conta das perseguições, né? Porque durante a Idade Média a Igreja ela perseguiu, né, de forma muito intensa todos aqueles pensadores, né, que discordavam ou que iam contra os dogmas católicos ou contra as verdades que eram difundidas pela Igreja. Então, o Copérnico precisou, né, de muito tempo para elaborar uma teoria que fosse bem fundamentada, né, para, de certa forma, reduzir aí, o risco de desagradar, né, da forma como ele já esperava que desagradaria a Igreja. Né? Então, quer dizer, ele demorou bastante para chegar, né, para publicar essa obra e tudo mais. Copérnico, além disso, né, além dessa ideia de que o Sol estava fixo no centro e que os demais astros giravam em torno do Sol, ele vai ordenar, né, os planetas, né, descrevendo ali com razoável precisão a distância de cada planeta em relação do Sol, né, e aí ele vai observar que quanto menor a distância, né, quanto menor a órbita, maior a velocidade dos planetas, né. Então já haviam vários avanços, né, uma contribuição realmente muito profunda para o desenvolvimento e a compreensão do entendimento de como funcionava o sistema planetário no qual nós estamos inseridos, né. Como eu falei, a obra só foi publicada lá em 1843. A autorização ocorre em 1840, então quem publica, inclusive, é um discípulo aí do Copérnico, um aprendiz dele. E aí ele consegue a autorização para publicar a obra em 1840, mas a obra só é impressa em 1843, já no ano da morte do Copérnico. Inclusive, né, não sabe nem exatamente se o Copérnico chegou a ver, né, a obra de fato impressa, né, e tudo mais, publicada. Então, quer dizer, a demora, né, essa demora foi principalmente, né, com medo, de certa forma com receio em relação às coordenações da igreja, né? A igreja ela vai, principalmente por meio, né, a gente tem que pensar aqui, nós estamos falando do século XV e XVI, que é o século da Contra-Reforma, então a gente está falando de quase que imediatamente a gente já tem o retorno, né, do Tribunal de Santo Ofício, né, a famosa Inquisição, que perseguia, né, e que vai colocar, na verdade, muitos desses livros, né, no chamado Índice de Livros Proibidos, né, o Index Librorum Prohibitorum, que foi um índice que a igreja criou, né, com os livros que seriam proibidos aos cristãos. E aí, claro, né, os artistas eles passam a ser perseguidos. Inclusive, um renascentista da época, o Giordano Bruno, sofre um processo inquisitorial que leva, inclusive, à morte, à fogueira, né, por heresia e tudo mais. Então, quer dizer, você vai ter a igreja, né, perseguindo vários desses artistas, e o Copérnico ele vai, de certa forma, ele é um tanto quanto prudente, né, na publicação da sua obra, justamente para garantir uma obra fundamentada que evitasse aí esse processo, né.
Então, pois é, como eu falei, né? Então a obra do Copérnico ela chega a fazer parte dos livros proibidos da igreja, né? Dos livros proibidos, que eram esse conjunto de livros que não poderiam ser lidos pelos cristãos e tudo mais. E aí esse livro, esse índice, para quem não sabe, ele cresceu tendo uma quantidade gigante. Ele começa com aproximadamente 400 obras, mais ou menos, que eram proibidas. E aí, ao longo dos séculos, né, 16, 17, 18, vão sendo anexadas uma série de outras obras, vão sendo colocadas novas obras nesse índice. E ele chega num número assim, de milhares de obras que eram proibidas pela igreja, né, porque contradiziam os dogmas católicos. Né? E aqui era um dos, né, porque quando colocava o Sol como centro do sistema planetário, né, automaticamente já negava a centralidade da Terra nesse sistema universal. E ao negar a centralidade da Terra, você está automaticamente negando, né, a ideia de uma centralidade humana, né, da questão da criação divina, de a Terra ser o centro, porque Deus havia criado e tudo girava em torno da criação de Deus e tal. Então essa ideia ela era refutada pela percepção de que a Terra não seria o centro desse sistema, e sim apenas mais um astro que gira em torno do Sol. Né? Então aqui o Copérnico, né, para quem não conheceu o Copérnico, daí quem nunca viu, então aqui você teria o modelo heliocêntrico segundo Copérnico, né? Então você tem aí o Sol no centro, né? Aí você vem a órbita de Mercúrio, então órbitas completamente circulares, né? Perfeito, né? Um círculo perfeito. Depois tem Vênus, a Terra, né? Aí vai Marte, Júpiter, Saturno e tal. Então todos aí formariam essas órbitas perfeitamente circulares em torno do Sol, né? Ele dizia que era o Sol, ele era como se estivesse sentado, né, num trono imóvel, enquanto que os planetas giravam em torno dele. Aqui uma representação mais recente para ficar mais claro, né, como é que funcionaria. Então você tem a Terra, o Sol no centro, depois tem o Mercúrio ali, ó, órbita circular, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, mais ou menos no mesmo modelo colocado ali pelo Galileu, tá certo? Então, pelo Copérnico. Tá? Então é basicamente um modelo heliocêntrico, né, pensado pelo Copérnico, obedecia esse modelo. O Kepler, Johannes Kepler, ele vai trazer novas percepções sobre esse modelo. Né? Então Johannes Kepler, pessoal, foi um astrônomo, né, matemático que viveu na Alemanha, na região da Alemanha, porque não existia Alemanha lá no século XVI, tá? É importante lembrar isso. Então, viveu na região da Alemanha entre 1571 e 1630, então entre o século XVI e o século XVII, então aí, né, algumas décadas depois, né, da morte do Copérnico. E o Johannes Kepler tem, né, contato com a obra do Copérnico, né, conhece, e aí passa a elaborar os seus estudos, influenciado também pelo pensamento do Nicolau Copérnico. Né? Então ele foi astrônomo, físico, né, matemático. E ele, né, o Kepler, ele traz uma das contribuições mais profundas, né, para a ciência moderna, porque ele passa a, vamos dizer assim, né, estabelecer uma série de leis científicas fundamentadas em princípios matemáticos. Então, por isso o Johannes Kepler ele é considerado o pai da astronomia moderna, né, porque ele vai começar a buscar entender, né, a lógica matemática, né, por trás do funcionamento do movimento desses planetas. Né? Ele vai buscar estabelecer as leis, né, a partir de relações matemáticas, né? Estabelecer a previsão, né, com um determinado grau de precisão. Então aqui você vai ter um aprofundamento, né, da compreensão acerca do movimento dos astros, né, principalmente em torno do Sol. Então fundamentado já na teoria que vem a ser publicada pelo Galileu. Né? Então é ele que vai estabelecer, de certa forma, as primeiras leis, né, que davam conta, né, que conseguiam explicar matematicamente o funcionamento desses corpos celestes, né, desses estudos astronômicos. Então ele se forma na Universidade de Tübingen, ele foi professor, né, na Áustria, lá na Universidade de Graz e tal. Ele passa, na verdade, por várias universidades e ele foi, né, duramente perseguido. Aquela região da Alemanha, né, era muito protestante, para quem não sabe. Né? Então
ele acaba sendo perseguido pela Igreja Católica e tal. Então, de certa forma, você já tem aí um histórico aí dos pensadores aí desse período, num processo, numa relação bem conflituosa com a Igreja, né? Já que a Igreja, você está falando de um momento de contra-reforma, um momento em que a Igreja estava tentando retomar o controle e ao mesmo tempo reafirmar suas crenças, então vai fazer isso muito por meio da força. Então, você tem uma perseguição bastante intensa dos protestantes, né? E aqueles que de alguma forma discordavam do pensamento católico. Tá? Os estudos do Kepler, pessoal, foi fundamental para o desenvolvimento da astronomia, inclusive até hoje. Tá? Até hoje o Kepler é de grande importância para a compreensão do funcionamento das órbitas, né, dos planetas, né, para fazer as previsões, para fazer os cálculos, né, de órbita, para entender como é que funciona ainda hoje. O Kepler é de grande importância. Então, é só imaginar que o pensamento do Kepler, quase 500 anos depois, ainda tem uma importância muito grande, né? Não é à toa que você estuda Kepler, você vai estudar as leis de Kepler na física, né? Na astronomia se discute a lei as leis de Kepler, né? Então, quer dizer, ele vai trazer um aspecto fundamental, que é justamente a tradução, vamos dizer assim, né? A tradução do funcionamento e das leis que regem o movimento celestes por meio das relações matemáticas, permitindo o cálculo, a previsão com uma precisão até então não experimentada. Né? Então, por isso Kepler é considerado assim um dos grandes pais da astronomia e, vamos dizer assim, ele aprofunda ainda mais essa revolução científica que vinha se efetivando ao longo dos séculos XVI, né, os 15 e 16. Então, ele vai trazer uma nova perspectiva em relação ao pensamento do Copérnico, porque o Copérnico dizia que a órbita, né, dos planetas ela era circular. E aí o Kepler vai estudar e aí por meio de uma série de cálculos matemáticos ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, elas não eram circulares, né? Não era um círculo perfeito, e sim uma elipse. Né? Uma elipse, para quem não sabe, é um círculo menos que não é igual, né? Então assim, ele não possui o raio igual, né? Então a distância das extremidades ela é diferente, né? Então essa perspectiva já permitia, né, uma nova compreensão desse movimento das órbitas. Então as órbitas dos planetas elas não seriam circulares perfeitas, né, calculadas ali com raio bonitinho como era pensado pelo Nicolau Copérnico, e sim elas funcionavam em formato elipse, estando o astro, no caso o Sol, próximo de um dos focos, né? Quer dizer, a elipse ela tem dois focos, né? Ela é assim, então ela tem dois focos. E o Sol então estaria localizado em um desses focos, ou seja, significa dizer que em um determinado momento o planeta ele passaria mais próximo da estrela e outro ele passaria mais distante, né? Então quer dizer, são perspectivas que o pensamento do Copérnico ainda não havia, né, proposto. E aí é a partir dessa ideia que ele vai propor as chamadas leis de Kepler, né? Então são as 3 leis de Kepler que vão basicamente reger, né, vão definir mais ou menos como é que funciona o movimento celeste, descrevendo a questão da velocidade, das áreas, né, que os planetas cobrem em determinados pontos do processo, né, da rotação. Então, o Kepler ele vai aprofundar o estudo matemático sobre essa questão das órbitas, né, do funcionamento do sistema heliocêntrico. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui, aqui o Kepler, né, para quem nunca viu, o Kepler, só vou botar aqui. O Kepler, para quem nunca viu ele, tá aí, né, astrônomo, físico, matemático. E aqui o que seria a órbita elíptica, estão vendo aí? Então, ó, em um determinado momento, a Terra, ali no caso de um planeta, né, ele vai passar bem mais próximo do Sol do que no momento aqui em que eles se encontram. Então, quer dizer, isso aqui é uma elipse. Vocês percebem que a distância desse centro, o centrinho branco aí no meio, a distância dele para cima, né, numa linha reta, é menor do que se você pegar a distância para direita aí na horizontal, né? Então, quer dizer, se você pegar para cima, é uma distância menor do que para a direita. Então, assim é menor, para cá maior. Por isso que é uma elipse, né?
A elipse, como eu falei, né? Então e aí outra coisa, né, que o Kepler vai trazer é de que quanto mais próximo, né, o planeta ele passa do astro, maior a velocidade na qual ele se encontra, né? Então maior a velocidade orbital. Então quer dizer que quanto mais próximo, maior a velocidade, quanto mais distante, menor a velocidade. Isso, pessoal, é uma coisa muito importante, né, na história da astronomia, porque de certa forma vai sugerir, né, que existia aí alguma força, alguma coisa que relacionava que se relacionava a esse movimento, né, atrelado ao astro, né, em si. E, ou seja, isso de certa forma abre caminho para o que o Isaac Newton, viria a estudar posteriormente, que é a chamada gravitação, né, a chamada lei da gravidade, né, a lei da gravitação universal. E aí ele vai entender, né, o Newton é quem vai explicar essa força e por que isso ocorre, né, por que quando o planeta ele se aproxima ele ganha mais velocidade, quando ele está mais longe ele reduz essa velocidade. Então, olha só quantas contribuições cada um desses pensadores trouxeram, né, para o desenvolvimento dessa teoria. Tá? Então, aqui a gente encerra a nossa discussão sobre o Galileu, sobre o Copérnico e o Kepler. E na próxima a gente vai comentar mais sobre Galileu e também vamos falar sobre o Newton, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida que tenha surgido na explicação ou então na leitura que vocês fizeram, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder o quanto antes, e aí a gente vai dialogando, vai conversando, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.